Hebreus capítulo 10, no versículo 19, diz assim, amém? Portanto, irmãos, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, com um coração da casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Amém? Diga assim para a pessoa do seu lado aí, precisa ser mais ousado. Nós estamos entrando hoje numa série chamada Ousadia. Nós vamos falar sobre ousadia o mês de janeiro todo. Você pode dar um glória a Deus? Você precisa ser mais ousada, Viviane. Dá um glória a Deus com sua esposa aí, Carlos. Glória a Deus! Vai. Nós vamos falar durante todo esse mês a respeito da ousadia, do que é ser ousado em Deus nas quintas-feiras. E o culto profético, ele nos impulsiona a isso, a sermos ousados. O culto profético, ele nos ensina a ser ousado em Deus. Não ser ousado segundo o nosso próprio entendimento, mas ser ousado segundo o respaldo de Deus. Quando eu tenho ousadia... Obrigado. Quando eu tenho ousadia em Deus, tudo fica mais fácil. Mas o que significa ousadia? Ousadia não é imprudência. Ousadia não é agir por inconsequência. Isso não é ousadia. Ousadia, ou adjetivo ousado na língua portuguesa, é usado como alguém que tem ousadia, possui inovação, que é corajoso ou valente. Então, ser ousado é ser valente, ser ousado é ser corajoso, ser ousado é romper as barreiras e as limitações de uma zona de conforto. A zona de conforto limita o que Deus tem para fazer na nossa vida. Deus tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua vida. E Deus não tem pressa para fazer o que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. O que Deus tem para realizar na minha e na sua vida, Ele vai realizar. Mas depende de nós nos posicionarmos diante dEle com ousadia. E a prática da ousadia é a arte de se portar corajosamente. Ser ousado é ser corajoso diante das situações adversas da vida. Ser ousado é se portar com respaldo de Deus. Ser ousado é você entender que Deus te respalda em tudo que você faz. O diabo tentou gerar em Jesus uma ousadia falsa. O diabo falou para Jesus em Mateus capítulo 4, lança-te daqui para baixo. Ele tentou falar para Jesus algo que era capaz de Jesus fazer. Mas Jesus fala assim, eu não posso tentar a Deus. Esta ousadia, diabo, que você está me pedindo, vai contra os princípios de Deus. Porque a palavra diz que Deus dará ordem aos teus anjos, mas que também eu não posso tentar a Deus. E ousadia não é agir em conformidade aos meus pensamentos. Ousadia, para nós que conhecemos a Jesus, é agir em conformidade com a sua palavra. Então, ser ousado e a prática da ousadia é se portar corajosamente diante de algumas obrigações que você tem na vida.
Diga assim: eu tenho algumas obrigações na vida, que eu preciso me portar ousadamente. Eu preciso ser um pouco mais ousado diante de algumas situações que estão diante de mim. Porque essa ousadia depende do sucesso da minha família. Esta ousadia depende do sucesso da minha vida profissional, ministerial e pessoal. Essa ousadia depende do cumprimento do propósito de Deus na minha vida. Deus gerou filhos para estes filhos confiarem nele, e esta confiança nele gerar em nós uma ousadia. A ousadia, ela é contrária à timidez. Nós vivemos num mundo com os valores completamente invertidos. E eu estava vendo agora há pouco até aqui o que significa timidez. Qualidade de quem é fraco ou frouxo. E a Bíblia, ela bate muito forte em quem é tímido, mas não quem é tímido na personalidade. Eu sou tímido na minha personalidade. Eu não sou extravagante na minha personalidade, eu sou reservado quanto à minha personalidade. Isso já falei aqui 1000 vezes, quem me conhece sabe que eu sou tímido. Mas não é essa timidez. E uma vez uma pessoa empoderada de si mesmo chegou para mim e falou assim: você vai para o inferno, porque a Bíblia diz, me acusando, não foi brincando não, você vai para o inferno porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o céu. E eu falei assim: você está falando isso segundo o conceito seu e do Aurélio, ou segundo o conceito bíblico? Porque segundo o conceito bíblico, que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, não é os tímidos de personalidade, é os tímidos. A timidez é aquela pessoa que sabe o que tem que ser feito e não faz. Nós temos mania de ler a Bíblia com o dicionário Aurélio. E as definições que tem na Bíblia, respaldada pelo dicionário Aurélio, dá alguma conotação de nós mesmos. E eu poderia citar aqui um monte de texto na Bíblia que, comparado ao dicionário Aurélio, vai dar muito diferente do que a Bíblia diz. Você quer ver um exemplo? Quem já conhece uma igreja de usos e costumes? Que tem que usar saia, Eliane conhece, né, Eliane? Tem que usar saia, não pode usar brinco, não usa batom. E o que eles falam? Que tudo isso é o quê? Vaidade. Aí pega um texto de Salmo 24 e fala assim: não entregue a sua alma à vaidade. A vaidade do dicionário Aurélio diz assim: quando eu faço algo para chamar a minha atenção, para mim a atenção. Ou seja, eu me arrumo, eu ponho gel no cabelo, a intenção disso é o quê? Ficar bonito? Não, porque roupa não me deixa bonito. Tem gente que é feio, pode colocar Calvin Klein e continua feio, só fica bem vestido. Mas o se vestir assim é chamar a atenção dos outros para mim. Isso é sensualidade, isso é vaidade. Mas quando a Bíblia diz sobre vaidade, fala de uma palavra grega chamada makoitos, que significa não entregar a alma a coisas de nenhum valor. Isso que Salomão fala, que tudo é vaidade. Ou seja, tudo que não é bíblico é vaidade, é entregar a vida a coisas de nenhum valor. Então a timidez que a Bíblia diz não é respeito à personalidade, mas fala a respeito do que eu sei que tenho que fazer e não faço. É a mesma coisa da preguiça. Preguiça no dicionário Aurélio fala de alguém que é desanimado. Você conhece alguém que é desanimado? Que é preguiçoso? Mas não é essa preguiça, preguiçosos vai ter com a formiga, aí fala para aquele que está desanimado, mas não é essa preguiça que a Bíblia diz. A preguiça, na raiz da palavra, significa alguém que sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz. E isso é o preguiçoso. O preguiçoso na Bíblia é aquele que sabe que tem que se levantar para realizar algo e não se levanta. Da mesma forma é o tímido. O tímido não é na personalidade, mas é aquela pessoa que sabe que tem que fazer e não faz. Por exemplo, quem já sentiu vontade de abraçar alguém e não abraçou? Ai, Deus está falando para eu abraçar o fulano, não vou. Tímido.
Deus mandou eu dar R$100 para alguém. Sai, capeta do inferno, eu te repreendo em nome de Jesus. O tímido é aquele que não tem disposição para sair do lugar e fazer o que tem que ser feito. Agora, quando falamos de ousadia, falamos de pessoas que se movem ousadamente, crendo que Deus respalda tudo que Ele faz. Seja nos negócios, seja na família, seja no ministério, seja onde for. Eu entendo que eu me movo por uma fé ousada, não uma fé tímida, porque a fé tímida é aquela fé que eu espero as coisas acontecerem do jeito que eu quero. Eu até acredito que pode acontecer, mas tem que acontecer de um jeito espontâneo. Agora, o ousado é aquele que cutuca a fé. Diga para você mesmo assim: eu preciso cutucar a fé. Eu preciso provocar o céu. Eu preciso provocar a fé. E por quantos anos nós vamos prolongando algumas coisas na nossa vida por timidez, por medo, por falta da ousadia? Mas e se... Com quem eu estava falando esses dias? Estava falando que nós somos um poço de e se, né? E se não der certo? E se eu for? E se? Tímido. Quantas vezes nós deixamos de realizar algumas coisas que precisamos realizar porque o e se está instaurado na nossa vida? Nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. E a prática da ousadia é romper nisso. Ser ousado não é agir segundo uma fé inconsequente. Ser ousado não é agir com uma fé que vai contra os princípios e os preceitos bíblicos. Ser ousado não é agir segundo o seu próprio entendimento. Ser ousado é buscar em Deus uma direção e se mover crendo que Ele respalda aquela direção. E eu vou falar isso daqui a pouco. Mas ser ousado não é fazer escarcéu. Tem muita gente que parece ser ousado, mas está longe de ser ousado. Tem gente que faz barulho e plá, e plom, se movimenta, eu acho, eu faço, e aí você olha para a pessoa, a vida da pessoa é estagnada, é parada. Ousadia não é barulho, ousadia não é escarcéu, ousadia não é ser visto, ousadia é se mover segundo um propósito. Por isso que ele diz nesse texto assim: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Ousadia é você se lançar por novos caminhos. Ousadia é você empreender. Ousadia é você se mover segundo aquilo que o Espírito está falando ao seu coração. Ousadia é você ir além do normal, do natural, porque o normal e o natural todo mundo faz. Ser ousado é você se propor a fazer o que ninguém está fazendo. Ser ousado é você ser desbravador em alguns momentos. Isso é ousadia, e não fazer barulho. Porque tem gente que parece que é ousado por tanto barulho que faz. Aí você olha para a vida da pessoa, está estagnada, parada. E talvez na sua mente aí venha alguém assim. Você se lembre de alguém que fala muito, mas não flui em nada. Por quê? Porque tem um entendimento errado de ousadia. Ousadia não é eu motivar você, ousadia é eu me mover e você ver, eu me movendo e se mover também. Isso é ousadia. Ousadia não é ficar, vai lá Carlos, fala lá, vai lá Carlão, dá um glória, vai lá. E eu ficar assim só por trás dele, não, é que eu vivo na retaguarda. Não. Você é tímido, se não for covarde. Nós precisamos ter disposição para romper. Diga assim comigo: o ousado rompe. Ser ousado não é outra coisa a não ser dar condição para Deus agir através de nós. Às vezes eu pergunto algumas coisas para algumas pessoas. Eu falo: o que falta? Não sei.
O que falta para que você rompa naquilo que você precisa romper? O que falta para você ser um profissional melhor? O que falta para você ser um obreiro na obra do Senhor melhor? O que falta para você ser um profissional no seu trabalho melhor? O que falta para a sua empresa ser melhor? O que falta? Ousadia. Porque nós somos muito, eu sou pé no chão. E por esse ser pé no chão está cheio de gente que está enraizado, tão pé no chão que é. Diz um ditado que de louco e de doido, todo mundo tem um pouco. E ser ousado às vezes dá uma de doido. Mas não ser doido segundo os meus conceitos humanos. Mas se nós olharmos para Jesus, ele chegava nos lugares para romper com a cultura daquele lugar. Jesus ele chegava em alguns lugares para romper com o pensamento religioso daquelas pessoas. Ser ousado é você se mover segundo o Espírito Santo te conduz, crendo que é o Senhor quem está indo junto com você. E para que nós precisamos de ousadia? Diga assim, para sair da rotina. Meu irmão, se você não for ousado, você vai ficar numa vida rotineira. E quando a nossa vida cai na rotina, as coisas começam a perder a graça. E as coisas talvez estão perdendo a graça, não é porque as pessoas não estão se movendo, é porque você decidiu viver numa vida rotineira. Entenda bem que ser ousado não é agir inconsequentemente. Mas ser ousado é você dar um passo. O que Deus pediu para Moisés no Mar Vermelho? Diga ao povo que cale e diga ao povo que marche. Ou seja, não fale, caminhe, não fale, se movimente, não fale, haja ousadamente. Nós temos respaldos de ações ousadas na Bíblia. Você poderia citar aqui talvez 10 homens que rapidamente vem à nossa mente, de homens que foram ousados. E não adianta a gente começar um ano novo se a gente ainda tiver a mentalidade de um ano velho. Não adianta a gente entrar num novo se a gente continuar com a mentalidade daquilo que é antigo. E eu creio que essa palavra de ousadia vem para nós que estamos iniciando um novo ano, e Deus dizendo assim: você sabe o que tem que ser feito, então faça. Se você não se movimentar, se você não agir, as coisas não vão acontecer. Mas se mova em direção ao propósito eterno de Deus. Seja ousado naquilo que você se propõe a fazer. Rompa as barreiras que limitam a tua fé. Haja de forma que você nunca agiu. Faça coisas que você nunca fez para ter o que Deus nunca te deu. Você quer algo novo de Deus? Sim ou não? Então faça algo novo para Ele. Por quê? Eu quase escrevi no Facebook ontem, mas apaguei. Escrevi um textão e apaguei. Porque virou o ano e os mesmos murmuradores do ano passado continuam murmurando no Facebook. As mesmas pessoas que jogavam indireta o ano passado começaram o ano jogando indireta. E vão ter um ano de 2019 igualzinho o ano de 2018. Não, se não for pior, vai ser igual. Por quê? Trouxe toda a bagagem de murmuração, reclamação e de coitadismo de um ano para o outro. É a mesma coisa que você mudar de casa e leva todas as tranqueiras de uma casa para outra. Tirar o povo do Egito, Deus tirou facinho, facinho. Mas em 40 anos Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. Deus precisou matá-los para o Egito morrer.
Eles morreram todos no deserto, todos, porque eles não iam entrar em Canaã. Deus não ia deixar eles entrar em Canaã com o coração egípcio. Deus falou: não vai mudar a mentalidade para um tempo novo? Não, então vai morrer no deserto. Vai entrar num tempo novo com a mentalidade antiga? Não vai entrar. Ou você seja ousado para jogar fora as bagagens de um ano para entrar com tudo no outro ano, ou sinto muito. E aí ontem eu abri o Facebook e falei: meu Deus. E o Facebook continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, mas colocam lá: ah, eu profetizo um ano abençoado. Como? Se não mudam. Ontem eu fui no banco e eu paguei um boleto dia 11 de dezembro, uma compra que eu fiz pela internet, e até hoje não constou pago o boleto. E ontem eu fui no banco reclamar porque que não constou, depois de quase um mês. E a mulher olhou para mim, pegou o boleto, entrou lá para dentro e voltou com óculos na ponta do nariz e falou assim: você voltou no Bolsonaro? Com certeza ela estava revoltada em ver aquela magnífica posse do Bolsonaro. E eu olhei para ela e falei assim: sim, votei com muito orgulho, patriotismo e amor. Mas não falei assim não, falei: votei, daquele jeito tímido, muito amor, patriotismo. E ela fez assim, ó, virou o olho umas 3 vezes. Eu peguei o celular e fiquei assim, ó. Por dentro eu estava assim, ó: vou arrebentar com essa mulher agora, mas vou dar uma no meio, vou soltar uma frase aqui que vai desmontar essa mulher. Depois eu vou lá falar com o gerente desse banco. Falo: o que essa mulher quer com essa... Mas sabe o que eu fiz? A senhora já acabou de me atender, muito obrigado, Deus abençoe, tenha um dia abençoado. Irmão, mas por dentro eu estava assim, ó, parecia uma panela de pressão. E eu falei assim: essa mulher não vai determinar o meu dia. Eu vou ser ousado no espírito em não reclamar. Eu vou ser ousado no espírito em guardar o que essa mulher falou, para chegar ali fora, jogar fora. E não entrou no meu carro isso. A hora que eu entrei no carro, eu disse assim, até dentro do carro ainda eu estava: eu vou voltar. Mas eu estava com um senso de autojustiça e não com a justiça do alto. E eu falei: Deus, eu não vou responder, eu vou guardar meu coração, porque essa mulher não vai determinar o meu dia. Meu dia está uma bênção, vai ser uma bênção. E se o dela está sendo um dia terrível, tribulado, o problema dela, ela que fica com as suas palavras amargas. Ser ousado é você entender que você reflete e manifesta Cristo aonde você está. Ser ousado é você mostrar, não ter vergonha de mostrar para as pessoas que Cristo habita em você e se manifesta através de você. E através desse seu posicionamento ousado, as pessoas verão que é Deus a sua vida. As pessoas não precisam ouvir da sua boca que você tem Jesus, eles precisam ver na sua vida que Jesus é Senhor da sua vida. Isso é ser ousado. Ser ousado não é olhar para aquela mulher e ter dito assim: olha, minha senhora, eu sou crente, se eu não fosse crente. Não, ser ousado é eu abaixar a cabeça e falar: Espírito Santo, me controla. Porque eu estava tremendo, já achei que eu estava até com Parkinson já. Meu celular tremia na mão e eu ficava: eu vou responder, não vou responder, eu vou responder, não vou responder. Porque ela deu uma virada, ela falou isso e foi ver o boleto de novo. Falei: meu, quando essa mulher voltar, ela vai tomar uma, mas bem dado. Eu já estava com uma frase prontinha. E o Espírito Santo falou: quer ser ousado? Eu falei: quero. Cala a boca. Quer ser ousado? Se mova segundo o meu espírito. Quer ser ousado? Rompa, faça coisas que ninguém faz. Você tem base para isso. Jesus, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios capítulo 3, no versículo 12.
pastor, ele chama-se Omar Coelho. Você já deve ter ouvido falar a respeito dele. Ele falou uma frase que me marcou para muito tempo e me marca até hoje. Eu prefiro ser um fracassado por ter tentado do que ser um fracassado por nunca ter tentado. Eu prefiro um dia dizer, olha, eu tentei, deu errado, amém, glória a Deus, mas eu tentei, do que eu chegar no fim da minha vida e falar assim, puxa, será que se eu tivesse feito, teria dado certo? Será que se eu tivesse me movido daquela forma que Deus mandou me mover, teria dado certo? Será que eu não quero morrer com o será que na minha vida? Eu quero morrer dizendo assim, olha, eu tentei, não deu certo, mas eu tentei. Deus sabe que eu fui ousado. Talvez não fui capaz de realizar, mas fui ousado. Porque às vezes nós somos ousados em algumas coisas que ainda não estamos prontos. Por isso que nós precisamos orar. E a base da nossa ousadia tem que ser Jesus. Efésios 3:20. Não, 3, que eu falei? 12. Lê alguém para mim aí Efésios 3:12. Efésios 3:12, Aline. O qual temos acesso e ousadia na nossa fé em quem? Nele, em Jesus. Diga assim, ousadia em Jesus. O que você quer fazer ou se propor a fazer, pode ter certeza que Jesus já mostrou como faz. Quando você olha para a vida de Jesus, você olha e vê que ele se moveu, não se importando com o que as pessoas diziam a respeito dele. Porque, meu irmão, quem se move por ousadia não pode se importar com o que falam a seu respeito. Se eu fosse me mover pelo que falam a meu respeito, eu teria metade da barba, metade do bigode, teria a barba grossa de um lado, rapada do outro, branco aqui, azul aqui. Eu já teria pintado o altar de azul, de vermelho, de rosa, de branco, de preto. Se nós fôssemos nos mover pelo que os outros falam, nós não sairíamos do lugar. E quantas vezes você já teve aquele rompante de ousadia, alguém olhou para você e falou assim, se eu fosse você eu não ia. Aí você fez assim, mas tá com tanta fé. Mas aí a pessoa falou assim, não sei, perigoso. Não se mova pela fé do outro, se mova pela fé que Cristo gerou em você. Respeite a fé do outro, mas se mova por aquilo que Cristo está imprimindo no teu coração. Porque quem sofre as consequências é a sua casa. Quem sofre as consequências é a sua família. Porque o outro que falou para você, pula, pula, e você pulou, quebrou os 2 braços, 2 pernas, vê se ele vai te visitar no hospital depois. Aí ele vai falar para você, foi ousado, hein, mas burro também. Jesus é o alicerce da nossa fé, é nele que nos movemos, é por ele que nos movemos, é segundo o exemplo dele que nos movemos. Amém? Abre a Bíblia comigo em Abacuque capítulo 3 versículo 19, não, Romanos 8:17. Romanos capítulo 8 versículo 17. Quem achou? Pode ler aí, lê a Aline para mim aí de novo. Romanos 8:17. Diga para a pessoa do seu lado assim, você conhece Jesus? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você conhece Gilson Jesus? Você conhece Rodrigo Jesus? Conhece? Você conhece Ana Paula Jesus?
Conhece, pastora Marinês? Conhece? E por que não se move nele? Por que a gente tem um coração tão medroso e tímido? Você conhece a voz do Espírito Santo? Quem conhece a voz do Espírito Santo? E por que você não é ousado segundo o Espírito te conduz? Eu não estou dizendo se você conhece a voz do Espírito Santo por intermédio de outras pessoas. Se você conhece a voz do Espírito Santo por intermédio de Deus, de você mesmo. O Espírito Santo falando com você. Sim ou não? Um dia Deus falou, quando Deus fala algo comigo, eu sou muito firme em fazer aquilo que Deus fala. Agora, o que Deus não falou e o que eu acho que tem que ser feito, aí eu peço conselho de outras pessoas. Mas quando Deus fala, não adianta eu pedir conselho nem para minha esposa. Eu posso comunicar a ela. É a mesma coisa às vezes nós como marido e mulher. Às vezes ela preparava a mensagem, ela falava, dá uma lida aí para ver o que você acha. Né? Até hoje, né? Aí eu olho, ela fala, mas tá bom, eu falo, mas foi Deus que deu, como que eu vou mudar alguma coisa aqui? E a mesma coisa, eu falo para ela, o que você acha? Ah, mas não foi Deus que falou? Foi, então não tem que achar nada. Porque se Deus falou e está falado. Agora eu preciso aprender. E isso é um treinamento. Ser ousado, você não nasce ousado. Esse é um treinamento. Você vai crescendo com Deus e Deus vai te mostrando que você é capaz pela esperança nele. Nos movemos segundo Ele e fazemos as coisas segundo a direção dele. E ser ousado é você romper as barreiras, declarando isso: Senhor, eu estou rompendo as barreiras, porque eu creio que o Senhor é Senhor na minha vida. E é muito interessante porque as pessoas, elas estão continuamente de olho em você. Não acho que ninguém está observando você, todo mundo está de olho em você. Seja por meio do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, status do WhatsApp. Você quer mandar indireta para alguém, é só pôr na rede social. A indireta está dada. E o problema é que tem pessoa que dá indireta no Facebook para pessoa que nem tem Facebook. Mas as pessoas estão de olho em tudo que você faz. Nos seus momentos de timidez, assim como nos seus momentos de ousadia. As pessoas, elas precisam olhar para mim e ver em mim a imagem e semelhança de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, pois eu sou imitador de quem? De Cristo. Se sou ousado nele. Se me movo por Ele. Se faço as coisas, faço para que Ele seja glorificado. Agora, eu não posso julgar o outro por mim. Eu respondo por mim e pela minha vida. Eu não respondo pela minha esposa. Eu respondo pela minha vida e pelos meus atos. Agora eu preciso entender uma coisa: que os meus momentos de ousadia geram impacto dentro da minha casa. Por isso eu entendo que quando eu me movo na ousadia pelo Espírito Santo, eu tenho que comunicar e ter a concordância da minha família. Ah, Deus mandou eu fazer um negócio, beleza, tá bom, mas vamos orar em concordância, para que em casa, eu não sei se na sua casa é assim, mas quando é do Espírito, tudo que Deus fala comigo confirma no coração da minha esposa. E quando ela fala não, eu não faço. Eu posso estar cheio de ousadia. Eu falo, e aí, vamos. Ela fala, não estou sentindo que é de Deus. E 99% das mulheres estão certas. 99%. 1% nem é você que está certo. Talvez sejam os filhos. Às vezes nós queremos agir ousadamente quando não se deve agir ousadamente. E como entender quando agir ousadamente? Abra sua Bíblia aí comigo. Em Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. Fale para a pessoa do seu lado, seja mais ousado. Em que áreas você precisa ser ousado? Não sei.
Seja ousado. Comece o ano tendo um ato de ousadia. No que? Você sabe, eu não sei, Deus já falou com você. E o Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas aqui que estão com o coração tremendo, porque sabe o que tem que fazer, mas estão com medo de fazer, e Deus manda dizer: olha, faça, porque eu estou contigo. Mas e se não der certo? Pelo menos você tentou. Mas não é de Deus. Mas o start é de Deus, o continuar é seu. Hoje de manhã eu estava ministrando com uma pessoa e ele falou assim: eu estou aqui me resguardando porque vai que não dá certo. Ele começou um negócio e eu falei assim: vai com tudo, vai para cima, divulga, pá. Não, eu estou esperando 6 meses porque vai que não dá certo. Peraí, eu vou casar só em partes, porque vai que não dá certo. Eu vou abrir um negócio, aí tem gente que já fala assim: eu vou abrir um negocinho e nem vou investir muito, porque vai que não dá certo. Que ousadia é essa? Lógico que o rio não pode ser medido com os 2 pés, né? Primeiro você coloca um para ver a profundidade, vai colocar os 2, morre afogado. Mas ser ousado é se mover segundo os tempos de Deus. E tem hora que Deus fala assim: vai! E se você deixar passar, meu irmão, você vai ter que esperar Deus falar de novo. Porque tem o já de Deus, tem o de repente de Deus. Atos 4:31, que diz aí? Lê aí, Aline. Tendo orado, Deus se lugar e estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E tendo orado, o que aconteceu ali? Moveu-se, tremeu o lugar, houve um romper de Deus. Então a minha e a sua ousadia, ela tem que estar baseada na oração. Se eu orei, tremeu, Deus falou, Deus ministrou, meu irmão, eu vou com tudo, porque o Espírito Santo vai tomar o lugar. E o selo de que eu estou no caminho, Deus vai dando sinais ao longo do caminho que nós estamos fazendo a coisa certa. Esses dias uma pessoa me perguntou assim: você acha que você fez a coisa certa? E falou: tenho certeza. Mas as coisas não estão saindo como você esperava. Eu falei: não mesmo, estão melhores do que eu esperava. Porque eu não me movo externamente, eu me movo por aquilo que o Espírito Santo está fazendo em mim e através de mim. Porque se eu for esperar as coisas dar certo para eu fazer, eu não faço. Eu vou ficar aí, coloco a lã, que nem Gideão fez. Senhor, me dá sinal. Tem gente que tem 15 anos pedindo sinal para Deus. Se entrar uma pessoa com camisa amarela é de Deus, se entrar uma pessoa com camisa rosa é de Deus. Meu irmão, camisa amarela e camisa rosa todo mundo usa. Não, se chover é de Deus. Então não podia chover. Tá trovejando, aí a pessoa fala assim: se chover não é de Deus eu ir para a igreja hoje. Imagina Deus olhando para o lado do céu. Entendi. A sua ousadia está baseada em situações externas. Que ousadia é essa? Que mover-se é esse? Eu me movo, se cai uma goteira aqui, é de Deus o negócio. Olha, Deus mandou dar R$1.000 de oferta hoje, mas tem que passar aqui um elefante cor-de-rosa do meu lado. Meu irmão, sabe o que você tem que fazer? Você tem que meter a mão na carteira e jogar. E se não fosse Deus, Deus te recompensará. É melhor pecar por excesso do que por falta. Mas vai que foi o diabo que soprou. O diabo não tem lugar em ambiente profético. Tudo que Deus está falando aqui é dele falando. A não ser que você está desarmado, o diabo fica lá na calçada. Aí ele lança um dardo aqui. Aí se você tiver sem a proteção, aí o dardinho pega, né? Tum! Tem gente que fala: pastor, mas tem tanta gente usada pelo diabo dentro da igreja. Fala: aonde?
Dentro da igreja? Você conhece alguém usado pelo diabo dentro da igreja? Não. O diabo não subsiste num ambiente profético. Agora a carne sim. Sim ou não? Então não dê lugar para sua carne, dê lugar ao Espírito. Para de murmurar, para de reclamar, para de achar que o mundo está contra você. Começa a olhar para Cristo e se mover segundo Ele. Seja ousado. Ninguém faça você. Ninguém está falando, eu vou fazer. Todo mundo está com medo, eu vou me lançar. Aí vai ficar sentado no sofá 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, falando, e se eu fizer, será que teria dado certo? Faça. Se mova. Como que esses dias uma pessoa me perguntou, pastor, Deus mandou eu raspar a cabeça, o que eu faço? Falei, meu irmão, raspa com navalha, porque se Deus mandou, Ele mandou e pronto, seja ousado. Eu já raspei a cabeça um monte de vezes por propósito de Deus. Uma vez eu raspei porque eu quis, fiquei feio para chuchu. Já não sou lá grandes coisas, careca então. Mas quando eu raspei por um propósito, eu me achei legal. Falei, pô, ficou legal careca. Aí depois eu achei tão legal ter ficado careca que eu fui e raspei de novo. Falei, nossa, fiquei feio. Porque eu estava me movendo por mim mesmo. Então que nós sejamos ousados segundo o Espírito Santo de Deus. Porque a nossa base de ousadia é Jesus. A nossa base de ousadia é esperança, crer que tudo é dele. A nossa base de ousadia é a oração. Eu oro, Deus falou ao meu coração. Quando eu oro, o lugar treme, o impacto é grande. A presença do Espírito me enche e eu me movo segundo esta presença do Espírito. Sabe, meu irmão, nós estamos precisando de pessoas ousadas nesse tempo. Se perecer, pereci, foi isso que Esther disse. Agora, usando o cenário político dos dias de hoje, um homem está lá como presidente do Brasil porque se moveu ousadamente. Uma primeira dama de uma nação está lá porque ela fez uma oração ousadamente. Então se mova de forma ousada. Invista o que você tem que investir, faça o que você tem que fazer, ore da forma que você tem que orar, jejue da forma que você tem que jejuar, se posicione da forma que você precisa se posicionar, seja ousado. Porque, se eu fizer e não der certo, aí se eu falar e não acontecer, você é profeta, libera a palavra. Se coloque em pé para nós orarmos. Nós vamos liberar uma palavra nessa noite.